Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja sendo derramada em cada coração. Essa é a nossa oração, que o Senhor esteja nos abençoando nesta manhã. Queridos e amados do Senhor, e nós íamos dar continuidade a um assunto que é os sinais dos tempos, mas senti no coração aqui de mudar a mensagem, falarmos de um outro assunto bíblico que certamente nos ajudará e muito após termos ouvido esses relatos bíblicos. E confesso aos irmãos que na quarta-feira, tivemos aqui a reunião dos homens. Quem trouxe a palavra ficou para o irmão Amarildo, na responsabilidade do irmão Amarildo. E nós temos a outra quarta-feira que tivemos aí, quem trouxe a palavra foi o irmão Vando. O irmão Vando trouxe a palavra em Lucas capítulo 15, que é a história do filho pródigo. E eu gostaria de, se tivesse ele aqui, pedir licença a ele para dar continuidade no que nós ouvimos naquela quarta-feira, que foi de uma forma brilhante, eu diria muito edificante para cada um de nós que assistimos. Eu gostaria de transmitir isso aos irmãos, tá? E comentar, fazer um comentário mais uma vez desse texto bíblico, tá? A reunião dos homens tem sido muito boas, graças a Deus por isso. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, eu quero ler com você todo esse capítulo, do verso 11 ao verso 24 somente. Então, Lucas capítulo 15, verso 11 ao verso 24, farei alguns comentários rápidos aqui desse texto que é muito conhecido, é o chamado texto primário da Bíblia. Eu perdi as contas de quantas vezes preguei nesse texto em todo esse tempo aí de ministério. Diz assim aqui na minha versão, a RA: continuou, isso é, Jesus continuou falando, Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, fale aos corações agora, Senhor, a começar pelo meu.
Ó Deus, ilumina-me para que eu entenda a tua palavra e como instrumento do teu Espírito Santo, ó Deus, possa transmitir segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, essa passagem bíblica trata-se de um caso vivido em uma família. Jesus conta essa parábola dizendo de que existia uma família conservadora, evidentemente com os princípios judaicos, conhecedores da lei, e lá tinha lá esses cônjuges, 2 filhos. Também a Bíblia diz que eram tinham muitos bens. Socialmente era uma família, pois possuíam bens, e não eram poucos. Um determinado momento, o filho mais moço, e podemos aqui fazer aqui, irmãos, uma análise de que o filho mais moço, ele talvez vendo a riqueza do pai, talvez observando a sua capacidade intelectual, o conhecimento que adquirira com os pais, com a família, apostando no seu vigor físico, na sua estética, ele faz um pedido ao pai totalmente fora das leis judaicas daquela ocasião. Talvez para testar o seu pai, para saber se seu pai estava disposto mesmo a cumprir, né, com aquilo que a lei dizia. Após a morte dos pais, os filhos tinham direito dos seus bens. Só que ele comete uma falha terrível, porque isso só era possível quando morria um dos cônjuges, como é feito até nos dias de hoje. E eu acho que para os judeus teria que ser consolidada a morte do pai, e seus pais estavam vivos. Então, olhando a questão de justiça no cumprimento da lei judaica, ele estava totalmente fora de ordem. Ele estava naquele momento ali se tornando irmãos, alguém contra as leis. Ele estava cometendo um erro terrível naquele momento, mas ele acha-se no direito, tá, de conversar com o pai e exigir do pai que desse os seus haveres ou direito em sua herança. Talvez achando que podemos conjecturar aqui que seu pai levaria muito tempo para morrer, e ele, com aquela juventude toda, ele teria que ter tempo para gastar a sua riqueza, os seus bens. Então ele vai lá e pede ao pai: pai, vamos dividir aqui a nossa fazenda, né? Me dar aí a parte que me pertence. Então ele está agora desobedecendo uma regra clara, uma regra de lei. Ele está saindo ou deixando de lado, abandonando, abolindo todos os princípios que regia a lei naquela ocasião, a lei mosaica. Bom, a Bíblia diz que me dá os meus haveres. Ele não se preocupou com o outro irmão dele. Ele disse assim: me dá os meus haveres, me dá o meu direito. E o pai então resolve ser justo, não dar somente ao filho, mas reuniu seus filhos e partiu entre eles seus haveres. Ou seja, agora abre mão de toda a sua propriedade a pró dos filhos. O filho mais moço pegando a sua parte e o filho mais velho ficando com a parte dele. Mas acontece uma coisa, e aí a gente, quando fica analisando essa parábola, né, uma coisa inesperada, talvez pelo pai. A primeira foi que o filho já pediu a herança fora de tempo, totalmente fora de ordem, desrespeitando as leis. Ele agora é um infrator.
Por quê? Porque burlou a lei judaica. Aí esse era um golpe para o seu pai. A outra coisa é quando ele quer esses bens para ele e ele resolve sair da casa do pai. Evidentemente que essa parábola tem muito a ver com o comportamento dos judeus daquela ocasião. Mas não tem coisa mais gostosa é você aproveitar esse texto bíblico para trazer para o nosso contexto e fazermos, irmãos, tirarmos lições extraordinárias desse texto. Ele disse, olha, me dar aí os meus haveres. Então agora ele está causando um sentimento, está muito triste no seu pai. Primeiro por ter pedido o direito de herança antes do tempo. Segundo, irmãos, é quando ele junta todas as coisas e resolve ir para uma terra distante. Eu quero trazer isso para a igreja, para nós como crentes que somos, para termos cuidado, irmãos. Quando estamos na casa do Pai, somos obedientes às leis, aprendemos as leis, nós vivemos a experiência da palavra de Deus, do Espírito Santo, nos alimentamos de Deus, acendemos a lamparina do juízo para ouvirmos as pregações, as mensagens e tirarmos aproveito para nós. Que coisa extraordinária. Mas quando também, de um motivo ou de outro, resolvemos sair, resolvemos pedir o nosso direito, ou seja, a liberdade que tínhamos dentro da casa do Pai, no seio familiar, né? Dentro dos preceitos que nós conhecemos biblicamente, à luz das Escrituras, né? No que tange a família, mas aí ele, insatisfeito que Jesus não disse quais as razões, ele resolve então ir aproveitar a vida. Triste é quando nós deixamos o Senhor para aproveitar a vida. E diz a Bíblia que ele vai para uma terra distante, lá ele gasta seus haveres. Gastar os seus haveres com algumas coisas desnecessárias. Se ele tivesse pegado o direito de herdade dele, ter guardado, ter economizado, ter refletido mais, tá? Talvez estivesse um tempo mais, levaria um tempo maior para que ele sofresse ou viesse ter um sofrimento. Mas acontece, irmãos, que ele deixa aqui um sentimento que ele foi muito rápido. Ele pegou o seu direito, a sua riqueza, e vamos olhar para o dia de hoje, colocou na mala, colocou numa conta bancária, né, fosse nos dias de hoje, evidentemente, e ele vai para uma terra distante. Lá ele vai se ajuntar com pessoas, irmãos, e talvez a fim de comemorar esse ato que para ele foi um ato que iria trazer paz, tranquilidade, segurança e muito regozijo. Então ele se associa aos cidadãos daquela terra. Ele entrega a devassidão. Ele se entrega por completo os desejos carnais. E aí podemos aqui, irmãos, pensar, somos livres para isso, nas bebidas, nos vícios, que tem uma satisfação, né, dá uma adrenalina, e ele ter então investido tudo o que ele tinha recebido da casa de seu pai, investido nisso. Investido, irmãos, talvez numa expectativa que isso fosse trazer-lhe um bem. Agora tem uma coisa, ele deixa de confiar, tá, naquilo que era uma estrutura familiar, de que era a guarda, a preservação dos preceitos de Deus, das leis de Deus, e investe agora nas amizades abstratas, em pessoas. Um dos maiores erros nossos, irmãos, é quando cometemos essas falhas, de que é deixar de confiar num Deus todo-poderoso, na satisfação de estar adorando ao nosso Deus, e investir em pessoas que têm as mesmas necessidades ou estão no mesmo nível de pecado do que nós, quando abandonamos a casa do Senhor. Aquele moço, ele deixou a casa de seu pai, isso deixa claro que Jesus está falando a casa de Deus, sim,
falando para os judeus que abandonaram a casa do pai e se entraram no mundo afora. E lá ele começa então a mostrar uma terceira coisa aqui. Além dele ter pedido a herança fora de tempo, ter tomado uma decisão de sair da casa de seu pai, agora ele comete uma outra coisa terrível aqui, entra na devassidão do pecado, se dedica ao pecado, se alia à pessoa de que não tinha conhecimento espiritual o tanto quanto ele, e aí vai para as festas, para as grandes comemorações. Não, a Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando de que talvez nessas festas tivesse ele lá, presuponho que estivesse pensando até na casa de seu pai, que deu-lhe a riqueza para lhe proporcionasse esse momento de satisfação carnal. E ele então tivesse nesse momento lembrando disso e regozijando-se, mas cometendo um erro tremendo. Mas irmãos, a parábola deixa bem clara de que tudo passa. As amizades do mundo, irmãos, não vão construir algo racional em você para que você volte para Deus. Não, de forma nenhuma. Vai trabalhar o inverso disso. Vai tentar te distanciar da presença do Pai, dos preceitos do Pai. E foi o que aconteceu com aquele moço. Mas ele foi gastando todos os seus haveres, foi ficando pobre. E uma vez de que ele já não conseguia mais saciar a sede que tinha os seus amigos em bebidas, desejo em comer da melhor alimentação, das iguarias que ele fornecia, porque o seu dinheiro estava acabando, começou a ser abandonado, a ser deixado de lado. E diz a Bíblia, para piorar, naquelas terras onde ele estava, houve uma grande fome. Uma fome agora, irmãos, talvez por um tempo ele tivesse condições ainda de se manter e comprando ali alimentação, se alimentando ou alimentando algum dos seus amigos, mas a fome permaneceu, o estado de miséria permaneceu. Chegou uma hora que todos seus bens, ou os bens que seu pai havia dado, acabaram. Acabou os bens, acabou a amizade. Acabou os bens, acabaram também a aproximação das pessoas. De que outrora ele talvez estivesse confiando demais neles, achasse de que aquela amizade era construída pelo sentimento, irmãos, espiritual, e na verdade não era. Aquela amizade era construída pelo sentimento de interesse. É muito comum acontecer isso no nosso meio, nós termos amizade, ou alguém ter amizade por nós, não por interesse espiritual, não, para aprender alguma coisa, para alcançar a salvação, ter esperança em Cristo, não, mas interesses pessoais, interesses financeiros. E aquele moço começou a passar necessidade. Passar necessidade, diz a Bíblia, que ninguém lhe dava nada. Tinham. Provavelmente isso não tenha ocorrido, que ele tenha pedido alimentação, insistido com alguém para dar alimentação. Ele esperava que alguém desse alguma coisa para ele. O mesmo sentimento que ele teve quando estava com a sua riqueza em meio aos amigos, ele olhando a necessidade ou o desejo exacerbado dos amigos em saciar a fome, a sede, e ele com um sentimento de bondade, ele então socorria os amigos. Ele esperava que naquele momento de dor, que ele estava numa terra estranha, alguém que
Talvez ele tivesse já ajudado em um momento de festa, que estivesse junto lá, tivesse ajudado alguém, pudesse olhar para ele e tivesse um sentimento da tristeza, da dor, da necessidade dele. Mas isso não ocorreu, isso não aconteceu. É assim. O mundo ele não vê a sua necessidade, a não ser se for por interesse. Se não houver interesse, ninguém vai ver a sua necessidade de socorrer, não. Paulo vai dizer que não esperamos muito desse mundo, não, irmão. Sabe nos últimos tempos que haverá homens. Ele começa lá a dizer qual tipo de homens haverá no mundo. Não podemos esperar coisas boas. Mas ele está esperançoso ali. Quem sabe que alguém vai ver. Ele que ajudou tanta gente. Ele que já reuniu nas grandes festas, talvez com grandes meretrizes, as mulheres mais bonitas daquele país, as bebidas mais caras, as orgias. Alguém, seus amigos, olhasse agora a necessidade e pudesse ajudar. Mas diz a Bíblia que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Talvez um momento de dor, de profunda necessidade. Aí ele vai para um dos cidadãos. Talvez ele não disse que ele chegou lá e olha, me dá aí alguma coisa para comer. Ele desejava comer as farrobas, que é uma bolota, né, que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Então ele está lá no meio. Agora olha só, ele sai da casa dos seus pais. Agora ele vai por meio dos porcos. Lá ele deseja comer alguma coisa, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém tinha dó dele. Ninguém tinha um sentimento da sua necessidade. Mas apareceu um moço lá que disse assim, olha, você vai apacentar porcos. Na casa do pai, o que ele fazia? Ele tinha riquezas, ele tinha alimentação farta, ele tinha pão, ele tinha tudo. O carinho dos pais, o aconchego dos pais. Agora ele sai dessa condição e vai apacentar porcos. Apacentar porcos por judeus era um ato de humilhação, irmãos. Era muita humilhação. Então ele sai de um lugar de exaltação, de grande regozijo e exaltação, vai para um lugar de humilhação, ser humilhado. E lá então, pela misericórdia de Deus, isso que Jesus quis ensinar aos judeus. Lá diz a Bíblia que ele caiu em si. Ele caiu em si e agora, olhando a situação, né, os porcos comiam, ele não podia, porque ele, embora que fosse um desobediente à palavra de Deus, embora que ele tivesse desobedecido todos os preceitos judaicos, embora que ele tivesse desobedecido toda a lei, embora que ele tivesse respeitado seu pai, embora que ele tivesse, irmãos, pecado, e um pecado aqui terrível, que era desobedecer as normas das leis, mas ele tinha alguma coisa, ele tinha um princípio em seu coração, que poderia muito bem, olha, se não vão me dar, eu vou apanhar, vou pegar por minha conta. Mas a Bíblia diz que ele sentia vontade de se alimentar e não podia comer, porque era um princípio, só comesse ou só apanhasse aquilo que de fato as pessoas dessem. Então ele preserva esse princípio, e talvez nessa preservação ele lembra, e eu me permito isso aqui, irmãos, né? Saiu um pouquinho aqui da hermenêutica, homilética e exegese. Talvez nesse momento aqui, penso eu, que ele vendo isso, ele lembra da casa de seu pai, ele lembra dos preceitos, ele lembra da lei, ele lembra, irmãos, do respeito, ele lembra dos ensinamentos de seu pai, e ele cai em si olhando, estava em suas mãos. Aliás, se ele tratava dos porcos, ele que jogava essa alimentação lá para os porcos, poderia pegar uma bolota e comer, por que não? Mas era um princípio, se estivesse fazendo isso, ele estava burlando um dos princípios das leis, que era não furtar. Olha só, e talvez exatamente nesse ponto, nesse pequeno detalhe aqui, ele cai em si. Aí ele olha e fala, rapaz, aí ele já não pensa mais na qualidade de filho, sabe por quê? Porque a qualidade de filho, quando ele burla a lei judaica, ele perde esse direito de filho, ele passa agora a ser aquele futuro administrador dos bens de seu pai. Agora ele é
o administrador real dos bens. Ele teria que ter compromisso com isso, e ele não teve. Então, quando ele perde, ele perdeu tudo. Aí ele já não pensa, ele poderia ter pensado no seu irmão. Não, ele não pensa nada disso. Ele pensou em quem? Ele sabia que ele tinha perdido todos os direitos de filho. Ele sabia disso. Aí ele cai na real e fala assim: agora, o que eu faço? Aí ele lembra dos trabalhadores de seu pai. Ele não lembrou do seu irmão, ele não lembrou do seu pai, não lembrou da sua mãe, não lembrou de ninguém, não lembrou dos seus parentes, não. Ele lembrou dos jornaleiros de seu pai, que embora que fossem empregados, tinha tudo lá, tinha alimentação farta. Aí o que ele faz? Olha, como filho eu não posso voltar mais, mas como jornaleiro, como trabalhador que sou aqui, que estou apacentando porcos, que é uma das humilhações que jamais eu deveria estar passando, se tivesse obedecido ao meu pai, lá na casa de meu pai eu vou ser esse jornaleiro com direitos, vou ser um desses trabalhadores com direitos, pelo menos me alimentar. Foi isso que ele pensou. E eu vou lá conversar com meu pai. Mas ele arruma uma estratégia. Ele disse: se eu chegar lá na cara limpa, não falar nada para o meu pai, o que vai me acontecer? Eu tenho que mostrar, tá, um ato de arrependimento. E aí ele diz: chegarei lá e falarei para o meu pai: não sou digno de ser chamado teu filho, pois eu pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos seus jornaleiros. Ele montou uma estratégia muito boa para isso. Então ele volta à casa do pai. Eu imagino esse camarada caminhando agora, indo pensando: pai, eu pequei contra ti, contra os céus, eu pequei, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faça como um dos seus jornaleiros. Ele vai pensando isso. Essa caminhada foi uma caminhada trágica para aquele moço, muito difícil. Ele montando todo o quebra-cabeça, ele montando todo o seu discurso para dizer para o pai, e agora aguardar qual será a reação do meu pai, o que irá acontecer, haja visto que eu quebrei todos os princípios legais da existência de um ser conhecedor da palavra de Deus. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele vai fazer um apelozinho, né? Trata-me como dos teus trabalhadores. Ele vai fazer, sabe o que? Embora que ele tivesse sentido isso, ele sabia do coração do pai. Onde é que ele descobre isso? Foi quando, olha, presta bem atenção nessa questão aqui. Ele vai pedir, ele está burlando a lei, ele está, irmãos, neste momento aqui, quebrando todas as regras que exigia a lei naquela ocasião. Quando seu pai aceitou, seu pai simplesmente poderia ter dito para ele assim: olha, não, as leis não diz isso, as leis diz que você só terá direito após a minha morte. Por que me pedes isso? Mas ele pediu porque ele sabia que o pai era aquele paizão, aquele pai que amava, aquele pai que não escravizava, aquele pai que não judiava dos seus filhos, aquele pai que tratava bem os seus filhos, que honrava os seus filhos. Então, quando ele toma essa decisão, ele está amparado no que aconteceu no início de tudo. E esse pai representava a Deus, o Deus que ama, o Deus que zela, o Deus que honra a todos nós, o Deus que quer nos ver bem, o Deus que quer nos sustentar, quer derramar a paz dele aos nossos corações. Ele sabia disso. Aí ele vai lá: vou apelar para o meu pai, e vamos ver qual é a reação dele. Então ele vai lá. Quando ele está chegando, ele levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Olha que coisa. Quando seu pai o avistou, me permite aqui, meu irmão, presta bem atenção. A democracia de Deus, a teocracia de Deus. Quando seu pai o avistou, ele diz assim, ó: e o filho, quando, já não sou, aí lá, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai.
Ele direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. E levantando-se foi para seu pai, no verso 20, né? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ora, se tratando de Deus, e aí que eu quero entrar na teocracia de Deus, se tratando de Deus, mesmo perto, junto de Deus, ou longe de Deus, Deus está nos vendo. Como diz o salmista: para onde irei me esconder de Deus? Onde eu vou me esconder do Senhor? Se todo lugar Ele está. Agora, presta atenção, se tratando, e aí vamos lá, pastor, mas isso aqui é porque a questão física, é o pai biológico, ok, vamos lá, mas eu quero trazer para Deus aqui. Olha a teocracia de Deus. Quando ele estava com o pai, recebia todos os cuidados do pai, afastou-se do pai, ele vai viver a livre vontade dele, ele vai zelar pelo seu bem-estar. Deus não está vendo ele? Sim. Se a parábola ela tem a ligação com Deus, e ela aqui simboliza de fato Deus está vendo. Mas Deus, irmãos, não desrespeita ninguém. O Senhor dá a liberdade total. Quando ele está lá na devassidão, eu imagino que se eu vou levar para a onisciência de Deus, Deus está, onisciência, onipresença, Deus está vendo, Deus está presente, mas Deus jamais irá tirar, irmãos, a nossa liberdade. Então ele está vendo e deixando por sua conta. Você escolheu, foi você que escolheu isso, não foi Deus. Foi ele que escolheu estar distante do Pai. Então o Pai não vai quebrar nenhuma regra pré-estabelecida no quando ele disse o livre-arbítrio que ele nos dá, de nós tomarmos decisões, aquela que nós acharmos melhor para nós. É por isso que eu falo de vez em quando aqui: se não quer servir a Deus, se você não quiser, paciência, vai fazer o quê? Porque Deus não irá de forma nenhuma de respeitar a sua decisão. Enquanto ele estava lá no mundo, o Pai evidentemente estava vendo, estava presente, claro que sim, mas não intervia nas suas decisões, deixou por conta dele. É isso que Deus faz. Não é verdade? Mas aí diz a Bíblia: quando ele estava se aproximando, levantando-se, seu pai o avistou. E aí eu sou apaixonado por isso, meus irmãos. Quando Deus nos avista, o que fez, o que abriu a visão do pai sobre o seu filho? Foi o arrependimento que ele teve. Eu irei ir ter com meu pai. Uma decisão: olha, eu pequei, eu reconheço que sou pecador, eu irei ter com meu pai, eu irei buscar o meu pai, eu irei de volta à minha casa. Exatamente nesse momento aqui, e eu quando olho, se tratando do pai biológico, ok, quando viu, mas quando se trata de Deus, Deus está vendo tudo isso, essa decisão agora de arrependimento, de reconhecimento que ele tinha pecado, e de um arrependimento profundo do seu coração, um coração totalmente quebrantado, e uma decisão que ele toma em voltar à casa paterna. Deus já estava vendo. E quando ver chegando aquele filho, diz a Bíblia que o pai o correu e o abraçou. O pai o abraçou. Está aqui, eu vou ler para você. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, mas o pai já tinha reconhecido seu filho. Quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou, beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: olha a coisa extraordinária, meu filho, a condição de filho, ela está sendo dada novamente a você, não por esse ato seu agora, mas desde o início lá, que você se arrependeu, reconheceu que pecou, de cometer uma falha terrível, e resolveu voltar à casa paterna. É isso que o seu pai, sem palavras, está dizendo para ele, ou naquele momento ali que chamou um dos seus servos, e deu ordem para ele:
pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vai dar uma roupagem, vai dar sentido de vida. Aleluia, eu gosto disso. Trazei a melhor roupa, vai lá, escolhe a melhor roupa para o meu filho. Ele está voltando agora, está chegando em casa. Ele precisa da melhor roupa. Ele precisa agora ser reconhecido, de ser de fato alguém importante. Traga roupa, traga a melhor roupa. A que você estiver lá, vamos vestir ele. Vamos mostrar que a sua importância para o seio da família. Vestiu, pondo um anel no dedo. O anel aqui significa honra. Faz dele um membro de novo da família, como se fosse um rei, né? Ele voltou. Sandália nos pés, justiça. Ele promoveu, embora que desrespeitassem as leis, mas agora ele promoveu, ele teve um ato de justiça, foi reconhecer o seu pecado e voltar aos braços do Pai. Põe sandália em seus pés, mata um bezerro cevado. O que significa isso para os judeus? Sacrifício, embora que fosse para a festa, mas sacrifício. Houve um sacrifício para que isso acontecesse. Evidentemente que o sacrifício maior ainda iria acontecer, que era a morte de Cristo Jesus. Mas houve um sacrifício, então traga um bezerro cevado. E agora, mate, e vamos fazer uma festa, regozijo, alegria, porque esse meu filho voltou a casa, ao convívio com a família. Ele voltou ao seio familiar, ele voltou aos braços do Pai. É isso que Jesus está dizendo. E o Pai o recebeu com alegria, com festas, porque era o seu filho. Deus quer nos receber com festa, colocar a melhor roupa em nós, a roupa do Espírito, o vestimento do Espírito, a couraça da justiça, que é o conhecimento da palavra de Deus, sandálias nos pés, para que nos tornamos alguém. Fazer um sacrifício. E aí ele manda matar lá o bezerro cevado para o sacrifício, sacrificou um animal, Cristo depois foi morto, para que tivéssemos salvação, para que tivéssemos direito aos céus. Isso já foi feito. E façam a festa, regozijo, alegria, porque esse meu filho voltou à casa paterna. Que nós possamos pensar, irmãos, nesse Deus que estará sempre de braços abertos. Por maior que seja, irmãos, nossa negligência, nosso pecado, nosso erro, Deus está de braços abertos para te receber, porque você é filho de Deus. É só reconhecer que é pecador, arrepender dos seus pecados e ir ao encontro do Pai, para que Ele te abrace e te acolha como filho, e moramos eternamente na casa do Pai. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?